graça e a paz, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu gostaria de convidá-los a que abrissem suas Bíblias, aqueles que trouxeram Bíblias. Se você não as trouxe e puder abrir o texto de alguma forma, no seu aplicativo, pelo celular, no livro de Números, no capítulo número 11. É um texto grande, mas nós não vamos ler todo. Mas, na medida em que eu for lendo, eu já vou enfatizando na forma de ler alguns pedaços desse texto para que você já vá recebendo pela leitura a mensagem do Senhor, porque eu creio que a simples leitura desse texto já é uma mensagem. De forma que eu quero que você preste bastante atenção para que, ao ler já a palavra, ela já comece produzindo os frutos no seu coração, na sua mente, e o propósito para o qual ela foi enviada, está sendo enviada para você hoje, possa ser cumprido. Amém? Números capítulo 11. Nós vamos ler os primeiros versos, depois vamos dar o salto para o final, mas depois eu vou situando vocês no tempo e no espaço do texto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: queixou-se o povo de sua sorte. Vou repetir esse início. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, algumas versões vai trazer os estrangeiros ou alguma outra expressão aí, dependendo da versão, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Salte agora para o verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e apta para penetrar no íntimo do coração, das juntas e das medulas, e dividi-las. Ó Deus, eu rogo nesse instante que tu me faças um instrumento nas tuas mãos, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, mas sobretudo como flecha que acerta o alvo. Que essa palavra que é tua, mas que será proferida pela minha boca, possa ir direto nos corações alvos desta palavra, aqueles aos quais tu designaste para ouvi-la, que ela possa surtir o efeito e o propósito para o qual tu a enviaste, e tu possas frear todo o impulso do inferno, que tu possas impedir toda a trajetória já proposta, arquitetada e delineada na direção da morte, e que hoje o teu Espírito Santo possa trazer luz de candeeiro
resplandecente de tal forma que não haja dúvida alguma quanto à tua vontade para todos aqui. E que no caminhar nosso não tenhamos nenhuma dúvida de que melhor é o pouco contigo, de que as ofertas do diabo, porque tantas vezes os anseios do nosso coração estão nos levando para o abismo, para onde há morte, para onde há destruição. Por isso eu peço que hoje o teu Espírito possa impedir aquele que já determinou no seu coração caminhar nesta direção, mas que o teu Espírito hoje ilumine de tal forma que haja um recuo, que haja um freio, e que haja arrependimento, e que haja consciência para que se cumpra a tua vontade na vida de todos nós, inclusive na minha. É o que eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Queridos, foi o psicanalista Jacques Lacan, psicanalista francês, que tentou diferenciar o que significa necessidade, demanda e desejo. E ele usou uma parábola, vamos dizer assim, da relação de um pai com um filho, para diferenciar essas coisas. E ele diz que necessidade, começando por necessidade, é aquela coisa básica, aquele anseio básico que tem as suas origens biológicas, que são imprescindíveis para que nós tenhamos as nossas necessidades básicas cumpridas, tipo a fome, o sono, de origem biológica. E aí ele prossegue e diz que demanda, e ele muda a nomenclatura para pedir, para ficar mais claro para os seus leitores, para dizer que a demanda é aquela coisa do pedido que quando alguém, como uma criança, quer pedir, ele precisa traçar um curso, uma forma de linguagem, de tal forma que os códigos pelo outro usado seja compreendido naquilo que a pessoa quer comunicar. E desejo tem a ver com aquilo que está para além da necessidade, que tem a ver com aquela idealização que fazemos, que pode, ou que poderia fazer satisfeito, poderia nos fazer satisfeito completamente naquela busca, ainda que momentânea. O fato é que a semelhança daquela música dos Titãs, que dizia que nós não queremos apenas beber água, nós não queremos apenas comida, nós queremos comida, diversão, arte, tudo mais que o nosso coração deseja. Todos nós somos de fato habitados por desejos dos mais diversos. Nós desejamos desde a nossa infância muitas coisas, sendo aquelas coisas mais básicas, comer, vestir, cursar algum curso, ter um sonho a ser realizado, como aquelas coisas mais complexas que envolvem tudo na vida. O fato é que existem desejos que são genuínos, que são habitados por todos nós, mas alguns desejos nos habitam de forma maligna, que chegam com a sutileza que muitas vezes nós não somos capazes de discernir e, de fato, aquilo que está nos invadindo, nos habitando, tomando a nossa mente, o nosso coração, nos possuindo de tal forma e nos impulsionando na direção de algo, ainda que não percebamos, pode estar nos conduzindo para a direção da morte, da direção do abismo. No texto que lemos, todos nós sabemos que o povo de Israel, depois da sua libertação, depois de 430 anos sob o jugo dos egípcios, eles são libertos por Moisés, usado por Deus, e eles experimentam muitos milagres. Eles veem o mar vermelho se abrir, eles veem a água sair da rocha, eles veem os seus inimigos subjugados ante a potente mão de Deus, e por ser um povo
fraco e até então não muito acostumado à guerra, mas de repente eles veem todos sendo subjugados, o povo de Deus caminhando a passos largos na direção da terra que Deus lhe prometera. E nenhum obstáculo posto diante deles subsistia, porque Deus estava com ele, com Moisés, e o povo saía vitorioso diante de tudo. Quando havia uma necessidade de água, a água saía da rocha. Quando havia necessidade de alimento, Deus fazia de alguma forma tudo acontecer. Mas parece que todo aquele histórico, todas aquelas bênçãos, todo o cuidado, todo o pastoreio de Deus, parece que eles foram leves e sutilmente esquecendo de tudo, e de repente, na linguagem do Salmo 106 e do Salmo 81, que narra a história do povo de Israel, se diz que o povo cedo se esqueceu. E no verso 15 do Salmo 106 diz: cedo se esqueceu e eles receberam aquilo que desejaram, mas fez desfiar-lhes a alma. E de fato, a alma deles ficaram ressequidas, sem desejo do próprio Deus, e foram desejando tudo mais, aquilo que era a representação de Jesus, o maná que descia do céu, que deveria ser a satisfação deles. Eles já não se satisfaziam com aquilo, eles queriam tudo mais que estivesse para além daquele maná. Como todos nós aqui, parece que nesses dias a pessoa de Jesus já não é mais a nossa satisfação. Deus já ficou no quarto escuro, esquecido, e parece que os nossos desejos vão se aflorando e crescendo, e tudo mais vai surgindo no nosso coração, mas Deus vai ficando sempre no segundo plano. O fato é que eles começaram a sentir desejo da alimentação que tinham na escravidão. Eles começaram a sentir desejo de comer os melões, os alhos, os pepinos, os peixes que diziam eles eram de graça. E de repente, por uma influência de um grupo que havia sido introduzido no meio deles, estavam naquela caminhada, eles começaram a chorar na porta de Moisés e pedir que Deus lhe concedesse carne. E Moisés ficou desesperado. Moisés ora a Deus e pede que Deus tenha misericórdia, e de repente, por aquele pedido, a ira do Senhor se manifesta, há fogo nas extremidades do arraial de Israel, e Moisés fica numa crise profunda, ora a Deus e pede para que Deus tivesse a sua ira aplacada, e que, se não fosse possível, que ele o tirasse da existência, que ele morresse para que não visse a sua própria miséria, porque não era possível que Deus tivesse colocado sobre os seus ombros todo aquele povo para ficar todos os dias reclamando e murmurando. Carregar aquele peso para Moisés era terrível, e Moisés disse: Senhor, eu prefiro experimentar a morte para não ver minha própria miséria. E aí Deus propõe que ele reunisse 70 anciãos do povo experimentados, e pusesse todo o povo, e que ele veria o milagre da bênção do Senhor, da alimentação que eles estavam querendo, que era carne. E Moisés diz: como? São 600 mil homens de pé, de onde vai tirar tanta carne, Senhor? Será que porventura vai trazer todos os rebanhos do mundo, todos os peixes dos mares? Aí Deus diz: acaso o braço do Senhor foi encurtado? Reúne, para tu ver se não vai se cumprir a minha palavra. Agora tem uma coisa, Moisés: eles não vão só comer carne um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Irão comer 30 dias, o mês inteiro, até sair pelas narinas. Então o povo foi reunido, houve umas manifestações de profecias, e de repente, quando eles estavam a comer a carne ainda nos dentes, porque fora o desejo deles, comer aquilo que não era propósito de Deus para aquele momento, de repente a morte se instalou e milhares deles morreram. Você já pensou que os nossos desejos
podem ser a nossa própria sepultura? Você já pensou que o desejo que está habitando hoje o seu coração pode ser a sua própria sepultura? Porque assim eles estavam, obstinados, determinados, caminhando sérios e tenazmente na direção de desejar com todo o coração aquilo que Deus não queria para a sua vida. Tantas vezes, irmãos, estamos desejando algo no coração, na mente, alimentando dia a dia, projetando toda a nossa vida para alcançar algo que você mesmo sabe no seu coração que não é vontade de Deus, é contrário aos preceitos da palavra, é contrário àquilo que Deus já determinou, mas você parece que já sente fastio daquilo que se encontra em Jesus, você quer algo mais, a sua alma está ressequida, você já não encontra forças para dizer não nesse impulso de desejo que te conduz na direção da morte. E são os mais variados desejos que habitam no nosso coração. Eu, por exemplo, já senti desejos que eu sei na minha consciência que me levariam para a morte mesmo. E quantos de nós já não sentimos isso no coração, aquele impulso latente, nos conduzindo na direção daquilo que a gente sabe, a consciência nos habita e diz que é contrário à vontade do Senhor. E hoje, você que para aqui se dirigiu, sabe que nunca antes esse desejo de morte, e você me diz, mas eu não tenho desejo de morte, mas não precisa ser suicida, apenas desejar algo, hoje você sabe, está lhe encaminhando na direção do abismo, e você sente que essa coisa está pulsando tão forte, que você já não encontra forças de sair, e sente que aquela coisa está pulsando, lhe dirigindo na direção daquilo que você sabe que não é a vontade de Deus. Mas hoje eu vim aqui em nome de Jesus para dizer a você, pare aí. Pare aí, porque isso é palavra de Deus. Você só vai caminhar para lá se você quiser, mas você não vai sem ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, pare. Talvez você já tenha arquitetado, projetado, delineado tudo. São planos que têm a ver com as suas relações emocionais, tem projetos que têm a ver com outras pessoas, ou quem sabe às vezes não são lícitos, não são ilícitos, aliás. Muitas vezes esse desejo de morte não precisa ser obrigatoriamente ilícito, às vezes nós desejamos algo que apenas Deus simplesmente não reservou para nós, não é vontade dele para nós, apenas ele não quer que você siga nessa direção, porque ele tem algo diferente para você. Isso está recheado na Bíblia. São muitas pessoas, muitos servos de Deus que desejaram algo que não foi da vontade do Senhor. Por exemplo, Esaú desejou ardentemente um prato de lentilha, mas perdeu a primogenitura. Sansão desejou Dalila e perdeu as suas forças. Davi desejou Betseba e sua alma ficou ressequida. Judas desejou as 30 moedas e acabou com remorso. Ananias e Safira desejaram ficar ricos e morreram. São coisas que estão presentes em todos nós, que estão habitando a nossa mente, o nosso interior e nos tirando o sono tantas vezes. Jesus, nem ele mesmo ficou livre dessa latência, dessa pulsão, quando ele decidiu ficar 40 dias de jejum no deserto. Satanás o tentou, dizendo, transforma essas pedras em pão. Mas ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. São necessidades que às vezes vêm como tentação. Será que os seus desejos hoje, você poderia dizer que são legítimos? Ou será
e a semelhança dos hebreus, você está desejando sua própria sepultura? Essa é a pergunta que fica para você hoje. E só você pode responder. Será que o desejo do seu coração é legítimo ou que ele pode estar lhe conduzindo para a sua sepultura? Para nós sabermos se os desejos do nosso coração, a avidez, a tenacidade que está nos impulsionando na direção de algo, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, é de Deus, ou se é a semelhança dos hebreus, algo que nos conduz na direção da morte. Vejamos como foi no caso deles. Primeiro, quais as consequências, ou quais as características do desejo dos hebreus que tornaram aqueles desejos pecaminosos. Primeiro, eles sofreram a influência do joio que estava no meio do trigo. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu esqueci, acabo cometendo. Em meu ser, militando ao meu espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de vontade de reinar. O Espírito sobre mim. Espírito